paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Evaldo e hoje eu quero falar um pouco sobre a união dos cristãos. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive para todo sempre. Aleluias. E a palavra de hoje para nossa meditação está no livro de Atos de número 2, versículos de número 42 ao 47, que está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e repartia com todos, segundo as necessidades de cada um, perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe, irmãos, eu não tenho muitas pretensões, eu não busco inscritos no meu canal, no meu Facebook. O que eu desejo no meu coração verdadeiramente é que eu e você alcance aquilo que Deus nos prometeu, a promessa eterna, as bênçãos oferecidas por Deus para as nossas vidas. Aquilo a qual Deus nos chamou, o nosso chamado, para que nós possamos a cada dia mais estar em perfeita comunhão, tanto com Deus quanto os cristãos. Nós precisamos ter esta comunhão, viver esta comunhão. No princípio, a igreja vivia todas essas coisas aqui que está escrito. A Bíblia é a verdade. E às vezes você pode pensar, não, mas naquele tempo era outros tempos, hoje é diferente. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que eu sou o Senhor e eu não mudo, diz a palavra. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós podemos ver que o tempo pode até mudar, mas Deus não muda, a doutrina não muda. A igreja de Cristo também não é para mudar. Por quê? Porque nós somos imitadores de Cristo. E para que essas bonanças venham até as nossas vidas, nós precisamos observar a palavra de Deus. Tem muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje que nem é culpa dos líderes. Às vezes as pessoas querem culpar muitos líderes. A gente sabe que tem líderes que já se desviou da verdade, realmente prega uma doutrina que não está na Bíblia. Mas existem líderes compromissados, líderes que convocam a igreja para a oração, convoca a igreja para o culto de doutrina, convoca a igreja para a escola bíblica, mas o que está acontecendo é que muitos esfriaram na fé e muitos não vêm esse tipo de culto. Quando você chama para oração, vem 5% daqueles que congregam ali naquela casa. Você chama para o culto de doutrina, vem 10% daqueles que ali congregam. Você chama para a escola bíblica, vem aí 5% para estar ali participando do conhecimento da palavra de Deus. Aquilo que verdadeiramente é alimento para nossas vidas. Mas quando se é convocado para uma festividade, a casa enche. Quando você convoca para uma campanha de bênçãos, aquelas campanhas que os temas são, que chama a atenção, a casa basicamente vai ali 90% daqueles que ali congregam.
E isso é um problema que está acontecendo hoje. Falta a união dos cristãos. Porque eles aqui, nesta palavra, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, não era outra doutrina, mas a dos apóstolos. A doutrina que Jesus Cristo os ensinou, eles ensinavam para o povo. E essa doutrina precisa continuar sendo ensinada, porque ela é a verdade. E é a verdade que liberta. É essa verdade que Jesus Cristo diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra diz que eles, além de perseverar na doutrina, no partir do pão, e também nas orações. Isso é uma parte que eu tenho falado muito e tenho pregado sobre orações. Às vezes, você está lá, o pastor sozinho, mas um obreiro, já fiz muito isso, acompanhar o pastor para que o pastor não esteja sozinho nas orações. Enquanto a igreja dorme, enquanto a igreja se diverte, enquanto a igreja está em casa, às vezes, vendo até um filme, um programa de televisão, uma coisa assim, e lá está o pastor, lá estão 2 ou 3 obreiros, orando pela igreja para que Deus venha abençoar. Mas nesses dias a qual Paulo, Pedro, João, estes apóstolos estavam instruindo a igreja no caminho do Senhor, estavam todos em oração. A igreja estava unida em oração. Aí a palavra vai dizer que em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, sinais se fazia pelas mãos dos apóstolos. Olha só, aí você, não, eu vou para a igreja, levo um enfermo, não é curado. O batismo no Espírito Santo não aparece mais. Arabacanta labraxaramandaraceia. Eita Deus! O problema está naqueles que vão lá só para receber um milagre, mas não estão lá para orar. Não estão lá para aprender a palavra de Deus. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz, louvado seja Deus, que se as minhas palavras estiverem em vós, e se eu estiver neles, e eles em mim, tudo que pedirem em meu nome, o Pai vos dará, para que o seu nome seja glorificado. Muitas vezes a palavra não está, porque não vão no culto de doutrina, não vão ao culto de doutrina, não vão ao estudo bíblico, não tem o conhecimento na hora de orar, pede qualquer coisa, aí Tiago vai dizer, vocês pedem, mas não recebem. Vocês não recebem, porque vocês pedem para seus próprios deleitos. Eu quero dizer para você o mesmo que eu falei numa mensagem essa noite. Enquanto você está pedindo para o reino de Deus, Deus está cuidando de você. Deus sabe o que você precisa. Jesus Cristo disse, mesmo antes que vocês abram vossas bocas para pedir, Deus sabe o que vocês precisam. E você sabe que não tem faltado o pão de cada dia na sua casa, nem as vestes, nem a água. E Paulo disse, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, estejais com isso alegres, porque tem uma promessa eterna para as nossas vidas. Existe uma promessa eterna, por isso que eu velo por essa palavra. Não é porque eu quero alguma coisa de você, porque eu quero aparecer, não. Eu amo a cada uma dessas almas que nos ouvem e sofro por cada uma delas que se perdem. Eu quero realmente que você alcance as promessas de Deus na sua vida. E se nós não nos unirmos, se a igreja não estiver unida, nós não vamos vencer. Nós somos um corpo, nós temos que participar assim, juntos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, porque ele diz, em todas essas almas havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Nada era como se fosse meu, mas o que era meu também era do outro. E hoje
Parece que tem alguns que ajuntam para si, o irmão precisa e às vezes não ajuda, não é? Acontece isso, eu sei, mas nós temos que mudar esses hábitos. Nós precisamos aprender a acolher os nossos irmãos quando estão em necessidades. Às vezes tem momentos aonde enfermidades, porque o próprio Jesus disse que nós íamos passar tribulações, mas nós temos que passar essas tribulações juntos, nós temos que vencer juntos. Ele disse: alegrais com os que se alegram, chorai com os que choram. Assim é o Evangelho, temos que estar unidos um no outro. Ele disse: perseveravam unânimes todos os dias no templo. Louvado seja Deus, todos os dias ele estava no templo. Aí tem gente que diz: não, a igreja é nós, quer ficar em casa. E o que era que esses homens iam fazer no templo? Lá eles iam pregar, iam ensinar. Pedro e João foram presos porque eles ensinavam no templo. Lá eles iam orar, porque Pedro e João, quando estavam indo para o templo na hora da oração, o que aconteceu? Na porta do templo, um milagre. Porta Formosa, aquele homem que estava há muito tempo ali, Deus fez um milagre através de Pedro e João. E eles não tinham ouro e nem prata, a palavra disse isso, eles foram para orar, mas eles tinham uma coisa: a presença de Deus nas suas vidas era constante. Por isso que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, porque a igreja estava unida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra diz que, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Olha, caiu na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava alma naquela igreja. Todos os dias, aqueles que haviam de se salvar, o Senhor acrescentava almas. Salvava muitas almas, tinha batismo no Espírito Santo, a igreja era cheia do Espírito Santo, porque havia comunhão. A igreja orava e Deus operava. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você conhece um pouco das Escrituras, eu sei, e você vê tantas maravilhas, mas era feito através de muita oração e muitos jejuns. Você tem jejuado, você tem orado, você tem ajudado seus líderes, você está com eles na oração, você está lá nos cultos de doutrina, você está lá na escola bíblica para aprender a palavra, pois o próprio Senhor diz, através de Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Louvado seja Deus. Saiba que eu te amo e eu quero que você vá às orações. Eu quero que você vá aos cultos de doutrina. Eu quero que você vá à escola bíblica. Creia no Senhor Jesus. Você que ainda não fez uma aliança com Jesus, porque Ele é o primeiro e o último, aquele que morreu, mas reviveu e que há de vir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fica com essa palavra no teu coração. Bota ela em prática. Vamos às orações com nossos irmãos. Não deixe vossos irmãos lá sozinhos, clamando. Vá clamar também junto com seus irmãos. Vá aprender a palavra de Deus para que a palavra seja abundante na sua vida. Para que quando você orar, a palavra se cumpra na sua vida, que a palavra esteja em vós, que o Senhor esteja em vós e vós no Senhor, para quando vós orar, vos receba. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Pai querido, santo, maravilhoso, eterno, nesta manhã, papai, ou nesta tarde, ou nesta noite, que teus filhos vão estar ouvindo esta mensagem, Pai. Que o Senhor toque o coração deles, que o Senhor renove eles, encha eles do teu Espírito Santo, Pai. Capacita com os dons espirituais e ministeriais, Pai. Assim como Estevão, que era cheio de sabedoria e de fé, Pai. Assim também nos capacita, Senhor, nesse dia, para que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.